Descubra a história emocionante de 10 destinos fora do comum, seres únicos que marcaram a era de ouro dos espetáculos de variedades. Número 10. Myrtle Corbin, a resiliência de 4 pernas. Myrtle Corbin nasceu em 1868 no Tennessee, no coração de uma América rural ainda convalescente. Seu nascimento lançou um véu de estupor e angústia sobre o lar familiar. Ela apresentava dípigos, uma anomalia de desenvolvimento que resulta na duplicação do eixo corporal. Concretamente, Myrtle possuía 2 bacias completas posicionadas lado a lado, bem como 4 pernas. Os membros internos, embora menores e menos robustos, reagiam a estímulos, mas não conseguiam suportar seu peso para a caminhada diária. Muito cedo, a dureza das realidades econômicas levou seus pais a expô-la ao público por alguns centavos. Mas, por trás da curiosidade mórbida dos visitantes de passagem, Myrtle cresceu com uma força moral inesperada. Longe de se deixar reduzir a uma mera curiosidade médica, ela traçou corajosamente seu próprio caminho na vida. Na adolescência, tornou-se uma das atrações mais famosas do país, negociando excelentes cachês semanais que lhe proporcionaram uma verdadeira autonomia financeira. Essa liberdade permitiu que ela se libertasse definitivamente da condescendência de sua época. Ela se casou com Clinton Bicknell, um médico respeitável, com quem fundou um lar acolhedor no Texas. Juntos, tiveram 5 filhos, provando a vitalidade de sua constituição biológica. Sua vida chegou ao fim em 1928 devido às complicações de uma infecção local de erisipela. Sua família selou seu túmulo com concreto para evitar a profanação de seus restos mortais por mercadores de curiosidades ávidos, garantindo a essa mulher notável o descanso que ela tanto merecia após uma existência vivida com imensa dignidade. Número 9. Chang e Eng Bunker, a união indissociável. Nascidos em 1811 no Sião, Chang e Eng Bunker entraram para sempre na história mundial ao darem o nome de sua pátria de origem aos gêmeos unidos fisicamente, os gêmeos siameses. Conectados desde o nascimento por uma fina cartilagem na altura do peito, eles cresceram em total intimidade física e psicológica, obrigados a sincronizar cada movimento de seus corpos e cada sopro de suas existências diárias. Levados à força para o Ocidente por empresários em busca de lucros fáceis, eles passaram seus primeiros anos de exibição sob o controle de tutores gananciosos que os privavam de uma remuneração justa. No entanto, os irmãos Bunker demonstraram grande agudeza mental e um senso de negócios fora do comum. Cansados dessa exploração abusiva, libertaram-se de suas amarras contratuais e assumiram a gestão de suas próprias apresentações lucrativas. Aprenderam a se expressar em um inglês polido e acumularam uma fortuna que lhes permitiu estabelecer-se permanentemente na Carolina do Norte. Compraram vastas propriedades agrícolas e casaram-se com 2 irmãs locais da região, Sarah e Adelaide Yates. Essa dupla união amorosa gerou 21 filhos, uma dinâmica familiar impressionante que se organizava de forma rigorosa. Para preservar a paz doméstica, os irmãos alternavam seu local de residência a cada 3 dias, sem exceção. Infelizmente, os estragos da Guerra Civil arruinaram seus investimentos. A saúde física de Chang declinou rapidamente após um derrame, e quando ele faleceu em 1874, Eng o seguiu tragicamente na morte apenas algumas horas depois, consumido pelo pavor da separação física definitiva. Número 8. Johnny Eck, o artista que desafiava a gravidade. John Eckhart Jr., universalmente conhecido pelo nome artístico de Johnny Eck, nasceu em 1911 em Baltimore, em meio a grandes transformações. Acometido por uma agenesia sacral grave, seu corpo terminava abruptamente abaixo do peito,
privando-o completamente do desenvolvimento de suas pernas. No entanto, Johnny recusava-se categoricamente a ver-se como uma pessoa incompleta ou diminuída pelo destino. Criado ao lado de seu irmão gêmeo Robert, que apresentava um desenvolvimento físico padrão, Johnny aprendeu desde a infância a compensar sua aparência incomum com uma agilidade motora e uma força mental excepcionais. Ele corria sobre as mãos com uma rapidez desconcertante e subia em árvores com a mesma facilidade de seus companheiros de brincadeira. Desde jovem, integrou os espetáculos de variedades como um verdadeiro artista multifacetado. Regia orquestras, pintava telas admiráveis e praticava fotografia artística. Seu papel memorável no longa-metragem Freaks, Monstros, em 1932, ofereceu às telas a imagem de um jovem atraente e cheio de energia. Johnny detestava a autopiedade, explicando simplesmente que possuía menos corpo físico para manter no dia a dia. Sua fraternidade inabalável com Robert o acompanhou ao longo de toda a vida. Infelizmente, o declínio dos espetáculos de atrações e um assalto extremamente violento, cometido em sua residência nos anos 1980, levaram-no a isolar-se totalmente do resto do mundo. Ele faleceu em 1991 em Baltimore, permanecendo como o símbolo atemporal de uma alma livre que superou as dificuldades físicas com absoluto brio. Número 7. Schlitzie, a inocência eterna do picadeiro. Por trás do nome artístico de Schlitzie, reside uma das almas mais doces e tocantes. Por razões práticas de cuidados diários, seus tutores optaram por vesti-lo no palco com vestidos esvoaçantes, o que contribuiu para a ambiguidade de sua personagem. Ainda assim, sua presença de palco transcendia instantaneamente a curiosidade médica inicial, dando lugar a uma demonstração profunda de pura bondade humana. Schlitzie possuía uma alegria contagiante e um afeto sincero pelo público que o assistia. Sua memorável participação no clássico cult de Todd Browning emocionou profundamente os espectadores por sua total ausência de malícia ou animosidade. Durante várias décadas, ele percorreu o país com as trupes dos maiores circos da América, encontrando ali um ambiente seguro e uma família adotiva. George Surtees, um adestrador atencioso, tornou-se seu tutor dedicado e o cercou de um valioso amor protetor até falecer em 1965. Internado brevemente em uma fria instituição psiquiátrica após esse drama, Schlitzie definhava de tristeza longe dos palcos. Felizmente, um artista compassivo conseguiu tirá-lo de seu isolamento para trazê-lo de volta ao mundo do entretenimento. Ele terminou seus dias serenamente em Los Angeles, encantando os pedestres ao alimentar pombos no parque com aquela candura intacta que era sua maior força. Número 6. Prince Randian, a mente além dos limites. Prince Randian nasceu em 1871 nas verdes terras da Guiana Britânica, privado do uso de seus 4 membros devido à síndrome de tetra-amélia. Para muitos de seus contemporâneos, essa condição teria significado são tão aperfeiçoadas que provocavam imensa surpresa nos espectadores. Seu ato de bravura diário, registrado pelas câmeras, consistia em manusear e acender um cigarro, usando com precisão apenas seus músculos faciais e mandíbula. Essa ação minuciosa demonstrava com brilhantismo a engenhosidade de que o ser humano é capaz ao superar os obstáculos físicos mais complexos. Além de suas acrobacias de palco, Randian era um homem profundamente instruído e intelectualmente curioso. Aprendeu a falar fluentemente várias línguas, escrevia cartas com uma caneta presa entre os dentes e pintava paisagens delicadas. Compartilhou uma vida afetuosa com sua esposa Sarah, que o acompanhava fielmente em todas as suas turnês, e criou seus filhos em um lar harmonioso.
Ranjan provou magistralmente que a mente não se limita às barreiras carnais, falecendo pacificamente em 1934, ao final de uma brilhante carreira teatral. Número 5. Grady Stiles Jr. A Sombra da Raiva. A história trágica de Grady Stiles Jr., nascido em 1937 em Pittsburgh, afasta-se radicalmente dos destinos de resiliência tranquila habitualmente associados às figuras dos espetáculos de feira. Acometido de ectrodactília, uma condição genética que altera profundamente a estrutura de seus membros superiores e inferiores, dando-lhes a forma de pinças, cresceu no seio de uma dinastia de artistas que compartilhavam essa mesma particularidade física. Sem o uso das pernas, Grady desenvolveu uma força muscular hercúlea nos braços e ombros, de tanto se arrastar pelo chão. Infelizmente, esse vigor físico fora do comum vinha acompanhado de uma personalidade devastada por acessos violentos de raiva e por um grave vício em álcool. Por trás do personagem de feira do garoto lagosta, ocultava-se um homem colérico, capaz de exercer um domínio aterrorizante sobre aqueles que o cercavam. O ponto sem retorno ocorreu em 1978, quando Grady assassinou friamente o noivo de sua filha mais velha na véspera do casamento deles. Sua condição física complexa impediu a administração penitenciária de encarcerá-lo em instalações padrão, permitindo que ele escapasse da prisão de segurança máxima para cumprir apenas uma pena de prisão domiciliar. Essa aparente impunidade reforçou seus ataques de fúria doméstica, mergulhando sua esposa e filhos em um medo constante. Em 1992, esgotada por essa ameaça diária, sua própria esposa encomendou sua execução a um terceiro membro da comunidade de feira. Stiles morreu baleado em sua intimidade, encarnando o destino complexo de um homem destruído pela violência que ele próprio semeou. Número 4. Francesco Lentini. A Conquista da Diferença. Francesco Lentini nasceu em 1889 na Sicília, no seio de uma família estupefata com sua anatomia singular. Ele possuía, de fato, uma terceira perna perfeitamente constituída, proveniente de um gêmeo parasita, um quarto pé incompleto e 16 dedos ativos. Profundamente perturbados por sua diferença física, seus pais biológicos optaram por abandoná-lo, entregando-o a uma parente antes que ele fosse para uma instituição de acolhimento para órfãos com deficiência. Foi nesse ambiente que Francesco encontrou os recursos necessários para sua própria redenção psicológica. Ao conviver diariamente com colegas privados de mobilidade ou lutando contra condições dolorosas, percebeu com lucidez que seus membros extras eram funcionais e não lhe causavam dor. Fortalecido por essa conscientização construtiva, escolheu fazer disso uma força de vida. Imigrou para os Estados Unidos, brilhando nos palcos sob o prestigiado nome de O Grande Lentini. Integrou as lendárias companhias do Ringling Brothers e conquistou a estima de seus pares graças a um humor sagaz e grande distinção de espírito. Seu número favorito, que consistia em driblar e chutar uma bola esportiva com sua terceira perna, encantou o público de um extremo ao outro do país. Perfeitamente integrado à sua pátria adotiva, casou-se com Teresa Murray, com quem criou 4 filhos saudáveis. Respeitado por todos por sua dignidade, Lentini trabalhou ativamente por mais de 40 anos, ilustrando brilhantemente como a resiliência permite transformar a adversidade em triunfo pessoal. Número 3. Stefan Bibrowski. A elegância sob a juba. Stefan Bibrowski, nascido em 1890 na Polônia, encarnava de forma tocante a oposição fundamental entre um aspecto exterior, julgado selvagem, e uma interioridade de uma elegância rara. Acometido por uma hipertricose lanuginosa universal precoce, seu rosto e todo um bel corpo eram cobertos por uma fina penugem dourada com vários centímetros de comprimento.
o que lhe conferia a aparência impressionante de um felino majestoso. Assustada com essa particularidade fora do comum, sua mãe abandonou-o com um empresário do entretenimento ainda na sua primeira infância. Apresentado sob o nome artístico de Lionel, o Homem com Cara de Leão, Stephen viajou pelo mundo com o circo Barnum e Bailey. No entanto, sob essa pelagem surpreendente, batia o coração de um homem extremamente instruído e de uma polidez notável. Fluente em 5 idiomas, apaixonado por literatura clássica e dotado de maneiras refinadas, ele surpreendia profundamente os espectadores que esperavam encontrar uma criatura rude. Embora acalentasse o sonho de se dedicar à odontologia, os espetáculos de feira continuaram a ser sua única oportunidade de independência financeira. Ele empregava habilmente sua fama para estabelecer diálogos construtivos com seus visitantes, desarmando preconceitos com uma bondade espontânea. Após uma rica carreira passada sob o céu americano de Coney Island, regressou à Europa para viver pacificamente seus últimos anos de aposentadoria. Faleceu devido a uma parada cardíaca em 1932, na Alemanha, deixando a lembrança luminosa de um homem que converteu o olhar do público em uma sincera declaração de fraternidade. Número 2. Júlia Pastrana. A dignidade diante da ganância. A trajetória existencial de Júlia Pastrana, nascida em 1834 no México, permanece como um dos capítulos mais revoltantes da longa história da exploração humana. Acometida por hipertricose universal e por uma acentuada deformação maxilar, sofreu diretamente as piadas de uma sociedade ávida por rotulá-la cruelmente como a mulher-urso. Contudo, por trás desses disfarces verbais, escondia-se uma de nossas semelhantes, extremamente talentosa, dona de uma voz de soprano de infinita doçura e fluente em vários idiomas. Infelizmente, sua vulnerabilidade tornou-a alvo de empresários gananciosos, especialmente Theodore Lent, que se casou com ela com o único objetivo de garantir o monopólio de suas aparições públicas altamente lucrativas. Grávida, deu à luz em 1860 a uma criança que apresentava a mesma condição física, a qual sobreviveu apenas pouco tempo após o parto. Júlia faleceu pouco tempo depois, vítima de graves complicações pós-parto. O cinismo de Lent atingiu então o seu ápice. Ele mandou embalsamar a esposa e o filho falecidos, a fim de continuar a exibição paga de seus corpos mumificados nas capitais europeias. Esse espetáculo intolerável continuou muito depois de sua própria morte, com os corpos circulando por mais de um século entre museus e coleções privadas. Foi apenas em 2013, após uma longa luta ética travada por ativistas mexicanos, que Júlia obteve finalmente o direito de descansar dignamente em sua terra natal, pondo um fim definitivo a uma terrível mercantilização pós-morte. Número 1. Joseph Merrick, a alma pura na sombra do gigante. Joseph Carey. Merrick, nascido em 1862 em Leicester, permanece para sempre gravado na memória coletiva como o símbolo universal do sofrimento sublimado pela dignidade humana. Nada durante seus primeiros anos de vida prenunciava a grande deformação corporal que o esperava. A partir da infância, pesados crescimentos fibrosos e ósseos deformaram progressivamente seu crânio, sua estrutura facial e seus membros. Rejeitado pelo pai após o falecimento precoce da mãe e inapto para o trabalho industrial, Joseph teve de se resignar à exibição em feiras sob o nome de O Homem-Elefante, a fim de escapar do horror dos asilos vitorianos. Perseguido por uma curiosidade voyeurista e roubado por um empresário desonesto durante uma turnê pela Europa, regressou a Londres, exausto e sem qualquer amparo. Foi nesse momento crítico que interveio o médico Frederick Travis, que lhe ofereceu um refúgio permanente no London Hospital. Foi nesse refúgio de paz
que se revelou o verdadeiro espírito de Joseph, um homem de uma sensibilidade poética primorosa, um leitor apaixonado e um artesão meticuloso, capaz de realizar magníficas maquetes arquitetônicas em papelão. Seus encontros enriquecedores com membros da nobreza britânica ajudaram-no a reencontrar uma existência digna de valor. Joseph expressava apenas um desejo simples: poder deitar-se para dormir, como seus semelhantes, um ato impossível devido ao peso de sua cabeça. Ao tentar essa postura normal em 11 de abril de 1890, faleceu pacificamente devido a uma luxação cervical acidental, com apenas 27 anos de idade. Número 11. Fato surpreendente. Antigamente, no coração dos picadeiros de circo, mulheres extraordinárias como Josephine Myrtle Corbin fascinavam as multidões com suas singularidades físicas. Essas rainhas dos palcos, celebradas por suas diferenças, conquistavam dignamente sua independência ao encarnarem os mistérios da natureza. Hoje, esse legado perpetua-se através da arte e da fotografia moderna. Ao capturarem esses corpos únicos e fora do comum, os criadores atuais não buscam mais divertir o público, mas sim honrar a diversidade e a beleza única de cada anatomia humana. Esta é a transição emocionante da mera curiosidade de feira para o profundo respeito artístico universal. Esses destinos únicos nos lembram que, por trás dos holofotes da feira, batiam sempre corações sedentos por dignidade humana.